Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes, aqui de João Pessoa, Paraíba, do canal Democracia Espiritual. Eu quero agradecer, como sempre eu faço, primeiramente a Deus pelos novos inscritos desse canal. Sejam bem-vindos a fazer parte dessa família. Eu quero agradecer também àqueles que ainda não se inscreveram. Eu peço por gentileza que se inscrevam no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Agradeço a todos vocês, irmã Veralina aí da Bahia, irmão Nelson da Bahia, que tem me apoiado muito, irmã Simone, também da Bahia, irmã Lucinete do Rio de Janeiro, irmão Edilson de Minas Gerais, o irmão Júlio e a irmã Maria de Portugal, e outros aí, meu irmão. Sejam bem-vindos, muito obrigado por estar apoiando o meu canal. Tem outros que agora, a irmã Aline de Recife, a irmã Eleni agora me falha a memória aqui do Ceará, irmã Eleni do Ceará, e tantos outros irmãos, o irmão Edmundo, eu não sei se o irmão Edmundo é da Bahia, irmão Edmundo, o irmão Marcilei, que eu não sei de onde ele é, né, de qual estado do Brasil ele mora, e outros, meu irmão, e outros aí que têm me apoiado nesse canal, que faz parte do dia a dia aqui conosco. Eu agradeço a vocês. Irmã Lucinete, do Rio de Janeiro, irmã Veralina, já falei. Então são muitas pessoas que estão apoiando esse canal. Eu agradeço a vocês por esse apoio, né? E que Deus continue abençoando vocês, dando saúde e paz. E depois, quando eu me lembrar dos outros, eu falo que são muitas pessoas, são muitos irmãos em Cristo, muito mesmo. Então, eu agradeço a Deus primeiramente pela vida de vocês. Amém? E aqueles demais irmãos que eu não falei o nome, a irmã Maria de Fátima, a irmã Darcy, entendeu? São muitos irmãos, muitas irmãs. Então, meu irmão, sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo apoio. E aqueles que eu não falei, porque são muitos e às vezes eu não lembro, eu quero agradecer de todo o coração a vocês. Eu quero trazer uma pequena reflexão aqui, que tem como tema fariseus e saduceus e a hipocrisia religiosa. Esse é o tema da mensagem. Fariseus e saduceus e a hipocrisia religiosa. O texto principal se encontra aqui em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, no versículo 1 diz assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus, presta atenção, para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, negro, né? E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os, retirou-se. Veja, meu irmão, mas o ponto principal aqui, o eixo principal dessa mensagem aqui é o versículo 1. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Vamos ler nessa outra tradução, diz: alguns fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus, queriam alguma prova contra ele e por isso pediram que fizesse um milagre para mostrar que realmente o seu poder vinha de Deus. Vinha de Deus. Olha como eles eram terríveis. Mas veja aqui, o tema da mensagem é
Fariseus e saduceus e a hipocrisia religiosa. Os fariseus e os saduceus eram dois grupos políticos religiosos da época de Jesus. Presta atenção. Esses dois grupos mesmo, eles tinham divergências. Eles tinham as suas próprias doutrinas, os seus conceitos religiosos. Eles tinham as suas teses, as suas doutrinas. E em vários momentos, os fariseus não concordavam com os saduceus por causa das suas doutrinas. Nem os saduceus concordavam com os fariseus por causa da sua doutrina, naquilo que eles criam. Eles acreditavam e ponto final. Então, em vários momentos, eles não se davam bem. Veja, mas para tentar, entendeu? Para tentar pegar o mestre, pegar Jesus de Nazaré no seu ministério terreno, o Jesus da carne, quando ele andou aqui há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, os saduceus e os fariseus, eles se reuniam, eles se juntaram, eles se apoiaram, mesmo sabendo que eles não concordavam entre si por alguns entendimentos que eles acreditavam, tanto os fariseus como os saduceus. Hoje é o retrato falado hoje da religião evangélica. Eu estou falando da religião evangélica porque 98% das igrejas evangélicas do mundo, do Brasil, do mundo, é uma religião evangélica. São religiosos. Tem que estar no templo. Eu sempre falo aqui, meu irmão, nós, pregadores da graça do YouTube, nós defendemos, podemos sim se reunir em um lugar determinado, como igrejas, porque igrejas somos nós, pessoas, para nós, entendeu? Estar ali juntos, unidos com nossos irmãos, é louvável, meu irmão. Eu vivo ansioso aqui, uma ansiedade boa aqui em João Pessoa, na Paraíba, para me reunir num lugar que pregue a graça, que ensine a graça, uma graça pura, uma graça limpa, uma graça sem mistura, uma graça sem fermento da lei, uma graça sem heresia, uma graça sem retoque, uma graça sobre graça, em espírito e em verdade. Por quê? Porque a graça é uma democracia espiritual, o glória. Então eu vivo ansioso para que isso aconteça aqui. E no dia que eu descobrir um lugar, uma área geográfica, para nós se reunirmos em graça, aí sim, esse careca que está aqui do canal Democracia Espiritual, ele vai se reunir, ele vai estar ali com o maior prazer, porque é muito bom, meu irmão, principalmente para ouvir evangelho e não estar preso aos profetas e não estar preso à lei de Moisés, aos rudimentos da lei de Moisés, os cerimonialismos, como existe aí em 98% das gaiolas religiosas aí, da religião evangélica. É a verdade, meu irmão. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa. Quem não está enquadrado nisso aqui que eu estou falando, entendeu? Quem não está enquadrado não se incomoda. Agora, quem se incomoda, quem está enquadrado vai se incomodar, vai andar perturbado, entendeu? Quem não deve não teme, meu irmão. Isso é um ditado popular, antigo, entendeu? Então veja, quando a pessoa se levanta contra esse evangelho que nós pregamos, é porque está incomodado. Quando estão nos afrontando, é porque estão incomodados, estão perturbados, meu irmão. Essa é a pura realidade. Porque se alguém fala algo contra mim, se eu, meu irmão, eu não estou, se aquilo não está me incomodando, se eu não estou enquadrado, ou seja, se eu não estou enquadrado, eu não vou me incomodar, eu não vou me perturbar. Cada um, meu irmão, tem seu entendimento, claro, é verdade. Se você não crê, se você crê que Jesus vai voltar, se crê no inferno, se crê em Satanás, se crê em diabo, em demônio, se você crê em tudo isso aí, que a terra vai ser destruída, meu irmão, viva, meu irmão.
Porque você é livre para viver e crer. Você tem seu entendimento. Você vive. Você não vai ser forçado. Ninguém, eu já disse aqui na outra mensagem passada, ninguém muda ninguém. Mas também nós cremos que não existe esse inferno aí. Esse inferno foi criado por Roma. E a igreja, a religião evangélica adotou, abraçou esse entendimento. A ressurreição, o arrebatamento foi uma doutrina criada por uma mulher perturbada, que teve visões, sonho. Então, quer dizer que os filhos de Deus hoje vão viver através de sonhos, como muitos estão dizendo aí, olha, eu sonhei e isso aí vai acontecer, ou aconteceu, eu sonhei. E muitos estão indo nessa onda aí de sonho, de visões. Meu irmão, que é isso? Como é que uma pessoa se diz um líder religioso e acreditar num sonho? Eu já sonhei até estar rico, era tanto dinheiro na minha casa que só tinha o espaço de eu passar. E quando me acordei, cadê? Era debaixo do chão até o teto, cheio de dinheiro. Entendeu? E cadê? É sonho, meu irmão. Conte sonho por sonho. Não venha dizer, colocar que sonhou e aquilo ali aconteceu. Como eu vejo muitos aí, entrando nessa onda aí, entrando nesse entendimento de sonho, pessoa sonhou e viu. Meu irmão, o que é isso, meu irmão? Tá na hora da gente ser adulto, meu irmão, maduro. É isso que está faltando. Tá na hora do irmão crescer. Eu pego uma carona aqui com o irmão Elcio, que trouxe uma mensagem abençoadora aí, irmão Elcio da Bahia aí. Graça e paz, abençoado. Tá na hora do menino crescer. É isso que nós temos que crescer, meu irmão. É isso que está faltando nas pessoas. Então veja, voltando aqui, os saduceus e os fariseus, eles tinham divergências por causa das suas doutrinas. Entendeu? Então veja, os saduceus, eu coloquei aqui, escrevi alguns assuntos aqui, ó, com relação aos saduceus e aos fariseus. Os saduceus eram um partido político e religioso. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E veja que eles aplicaram, né, esse mandamento que eles não acreditavam, né, um costume do Velho Testamento, da lei de Moisés, com relação, né, com relação às viúvas. Se você vai pegar isso aí lá em Deuteronômio, capítulo 25, o versículo 5 e o 6, então isso era na lei. Então se você vê isso aqui, ó, eles tentaram usar esse costume para desacreditar sobre a ressurreição. E eles usaram isso contra Jesus. Eles fizeram uma pergunta, né, para Jesus. Então, em um determinado momento. Então, os saduceus representavam a aristocracia dominante do judaísmo. O nome desse grupo originou-se de Sadoc, o pai da linhagem de sumos sacerdotes durante o reinado de Salomão. Está lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 32, 34 e 38. Então veja, se originou, né, de Sadoc, o pai da linhagem de sumos sacerdotes. Em Atos 23, 8, os saduceus se opunham, foram contra os fariseus, no sentido de não crerem em anjos. Veja que eles se oporam. Era uma oposição, se tornaram adversários uns dos outros. Entendeu? Ou seja, era o Satanás, diabo. Diabo é isso, é uma oposição, é um adjetivo. Satanás e diabo na Bíblia são adjetivos. E não ser espiritual nunca existiu, doutor. Se você quer crer, acreditar, acredite você não é obrigado. Como também nós da graça, nós que pregamos a graça mesmo, nós também não somos obrigados a crer no que vocês crêem, naquilo que vocês acreditam. Será que nós somos obrigados? Nem vocês são obrigados e nem nós, tampouco, também somos obrigados. Vocês são livres, nós somos livres. Agora, como eu sempre digo, a verdade não está com nenhum homem. Agora, vamos analisar o que está sendo pregado. O problema é que o povo de Deus, entendeu? Além de não ter conhecimento, entendeu? Eles não procuram analisar. E tudo que os homens falam, eles acreditam. Analisem em cada pregação, em cada ensinamento que é ensinado, meu irmão. Então veja. E também, eles não acreditavam nem na ressurreição, os saduceus, e nem em espíritos. Eles possuíam uma doutrina relativa, entendeu? Relativa à interpretação, à aplicação da lei
bíblica, da lei mosaica. Os saduceus eram uma seita judaica oposta, eles eram opostos aos fariseus, favorável ao helenismo, e seus membros pertenciam à classe mais rica de Israel, os saduceus. Eles não acreditavam na ressurreição, já falei, em espírito. Os saduceus eram formados pela alta classe social, olha, pela alta classe sacerdotal de Jerusalém, e tinham mais influência política do que os fariseus. Veja, eram ligados à tradição das escrituras e rejeitavam a tradição oral adotada pelos fariseus. Fechados e conservadores, rejeitavam novas leituras teológicas sobre o judaísmo. Os saduceus entendiam que a adoração no templo era o principal foco da lei. Eles acreditavam nisso. Entendeu? Já os fariseus, eles acreditavam que isto era apenas um entre muitos componentes da observância mosaica. Veja, meu irmão, o que eles achavam. Veja a diferença. Falei dos saduceus, vou falar aqui dos fariseus agora. Os fariseus davam muita importância às ordenanças e ações exteriores que lhes davam o ar de serem justos. Eles passavam a imagem de serem justos, né, de aparência, mas no fundo eles não eram. Eram sepulcros caiados, meu irmão. Continuando, eles não se preocupavam, olha, eles não se preocupavam em ser realmente justos no coração. Entendeu? Por isso que Jesus chamou eles de hipócritas. Está onde isso? Em várias passagens da Bíblia. Em várias passagens dos livros históricos, principalmente dos livros históricos. Está lá em Mateus 23, capítulo, versículo 25 e 26. Eles se preocupavam com a aparência e não com o interior. Por isso que Jesus chamou eles de hipócritas. Outra coisa dos fariseus, os fariseus odiavam Jesus porque tinham inveja do seu poder, da sua autoridade sobre as multidões. Eles contestavam esse poder, esses milagres que Jesus fazia, os milagres. E muitas vezes acusavam que vinha isso através de Beelzebul, como está relatado nos livros históricos. Veja, os fariseus era uma seita, um grupo judaico que seguia, que promovia a ideia de prazer saciado para todos os judeus. Ou seja, eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Veja que eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, veja que já tem uma grande diferença entre saduceus e fariseu. Veja que ele promovia a ideia de pureza saciando, ou seja, sacerdotal para todos os judeus. Eles ostentavam grande santidade exterior no seu dia a dia, porém era tudo hipocrisia, fingimento. Os fariseus faziam parte de um grupo, de um partido dos doutores da lei. Os saduceus, como eu falei, eram grandes inimigos de Jesus. Esse grupo era menor do que os fariseus. Entendeu? Mas muito mais poderoso. A posição do sumo sacerdote, geralmente, era concedida a um saduceu, e eles controlavam o sinédrio. Eram formados por famílias sacerdotal. Veja, meu irmão, eu falei mais uma vez aqui, um ponto aqui dos saduceus. Então veja que existia um grupo, era dois partidos políticos, religiosos da época, poderoso, fariseus e saduceus, e eles tinham divergências entre si. Mas quando foi para tentar Jesus, quando foi para confrontar Jesus e não concordar com Jesus, eles se reuniam. Então esse é o sentido dessa mensagem. Hoje é o retrato falado, meu irmão, do sistema religioso evangélico. Eles têm suas doutrinas, alguns defendem, né,
que tem que guardar o sábado, preste atenção, tem que guardar o sábado, jejuar, ir ao monte, fazer campanhas, batismo nas águas, outros do sistema religioso evangélico não defendem isso aí, não concordam com isso aí. Então, eles são opositores uns com os outros. Eles são adversários. Sim, através de doutrinas, de ensinamentos. Eles se opõem, eles não concordam. Isso é fatos. Entendeu? Isso a gente vê no dia a dia. Nós que somos igrejas, que a gente participou desses lugares, entendeu? Nós sabemos que existem oposições entre eles. Tem coisas que eles não concordam, entendeu? Mas quando é para se reunirem, quando é para nos confrontar, nós que defendemos a escatologia consumada, nós que defendemos a doutrina do Evangelho da Graça, nós que respeitamos o contexto do texto, o contexto cultural, o tempo do verbo, a datação, para quem foi escrito, entendeu? Nós que respeitamos tudo isso, o contexto do texto, nós que respeitamos tudo isso, nós somos afrontados, nós somos confrontados por esses grupos aí, meu irmão, de saduceus e fariseus. Claro que o texto que eu li aqui era em outro tempo, o contexto era outro, mas hoje a realidade é a mesma, meu irmão. Quando assim como fizeram com Jesus, se reuniram, e chegando-se os fariseus e os saduceus, para o tentarem, para confrontarem Jesus, para colocar à prova Jesus, querendo pegar Jesus, meu irmão. Hoje é assim, eles se reúnem, entendeu? Eles se reúnem, mesmo tendo divergências em suas doutrinas, mesmo não concordando, né? Como eu já falei aqui, outros jejuam, né? Faz jejuns, e outros não concordam. Mas quando é para nos confrontar, quando é para nos afrontar, entendeu? Eles se reúnem, eles estão unidos porque são contra. Eles são contra. E eles mesmo é assim, ó. Eles não concordam com a doutrina de cada congregação. Desculpa, quase não falava. Eles não concordam. Aqui tem uma doutrina, ali tem outra doutrina, na esquina tem outra, lá no outro lado da rua tem outra doutrina, tem outra congregação, entendeu? Então são doutrinas e ensinamentos diferenciados. Sim, eles não se dão bem, mas eles se comportam como irmãos. Eles dizem que tem que ter comunhão com os irmãos, tem que estar unido. Conosco não querem união. Conosco, nós que estamos na graça, principalmente os pregadores do YouTube, nós que saímos desses lugares, entendeu? Então eles nos têm como inimigo, se tornaram nossos inimigos, para você ver a hipocrisia religiosa desses homens. Veja, meu irmão, a desonestidade desses homens. E se a carapuça, e se doer com uma mensagem dessa aqui, e de demais mensagens que nós postamos no YouTube, se ficarem com raiva, perturbados, se ficarem irados conosco, é porque a carapuça está servindo, meu irmão. Entendeu? Então, do mesmo jeito que faziam com Jesus, os fariseus e os saduceus estão fazendo conosco hoje. Do mesmo jeito que fizeram com Paulo. Eles se reuniam, meu irmão. Paulo passou maior dificuldade no tempo de Paulo do que hoje nós. Com certeza, até isso, levando até a própria morte do apóstolo Paulo. Paulo morreu por conta da palavra de Deus, meu irmão. E outros homens aí, e outros Pedro e outros apóstolos, que tiveram suas vidas ceifadas. Então veja, foi com Paulo, foi com Jesus, entendeu? Eles tinham doutrinas diferenciais, entendimentos diferentes, não concordavam uns com os outros. Assim é hoje. A religião evangélica hoje, do século XXI. Religião evangélica, digo com toda certeza, sem medo de errar. Eles não concordam com a doutrina que eles têm em suas congregações, porque o outro tem outra doutrina, outro tipo de entendimento. Eles não concordam.
mas vivem dizendo que tem que se unirem. São irmãos, conosco nos tem como inimigo. Como eu falei na mensagem passada, eles estão vivendo contra a gente, contra nós, como está aí a Ucrânia e a Rússia. Aquele grupo lá terrorista, o Hamas, com Israel, estão vivendo dessa maneira. Vivendo como inimigos nossos. Entendeu? Porque se você não acredita no que a gente prega, dizem que nós estamos pregando uma graça inventada, misturada, você é livre para não acreditar. Como também nós somos livres, meu irmão. Nós somos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós ainda não éramos nem vivos. Essa palavra foi Paulo falando para os Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Porque muitos estavam voltando atrás. Isso aí é outra mensagem. Entendeu? Mas nós somos livres. Livres para ir e vir. Nós temos os nossos conceitos próprios. Nós não estamos presos a um sistema religioso. Nós não estamos presos a quatro paredes, a rudimentos das obras mortas, da lei de Moisés, da antiga aliança, da antiga dispensação. Não, meu irmão. Nós entendemos de outra maneira e faz sentido o que nós entendemos. Digo mais uma vez, não sou contra as reuniões, não, entre irmãos, não sou contra. Agora, o que sou contra, o que nós batemos de frente e vamos continuar a bater, doa quem doer, sem denegrir a imagem de ninguém, é os ensinamentos que não batem, que está fora do prumo. Entendeu? Então veja, essa mensagem que eu quero deixar, que eu quero passar. Foi com Jesus, foi no tempo de Paulo, está sendo hoje. Isso aconteceu lá no século I, há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás. Foi com Jesus, foi com o apóstolo Paulo, está sendo conosco hoje. Nós que defendemos a escatologia consumada. Tudo já foi consumado, tudo já foi feito. Não tem nenhuma profecia bíblica mais para acontecer. Nós que defendemos a doutrina do Evangelho da Graça, está acontecendo conosco hoje. Homens que não querem se render. Homem onde o seu eu fala mais alto. Homens onde a soberba, a jactância, a prepotência, a arrogância, a altivez fala mais alto. Não são humildes de reconhecerem que aprenderam errado e estão ensinando errado. Mas, como sempre eu digo, não sou dono da verdade, não somos donos da verdade. Nós, pregadores do YouTube, nós não somos donos da verdade. Como também vocês aí, doutores. Vocês não são donos da verdade. Pare com essa ideia. Pare com essa fantasia. Pare com essa loucura. Entendeu? De achar que vocês estão com a verdade. Que vocês são o dono da verdade. Não. Nós, pregadores da graça, nós sempre falamos em nossas postagens no YouTube. Nós não somos donos da verdade. Mas analise, meu irmão. Analise o que está sendo ensinado. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, deixe seus comentários e vamos que vamos. Faça essa mensagem, faça esse canal chegar a outras pessoas. Deixe seu like para que o YouTube possa entender e faça expandir essas mensagens, divulgar esse canal e essas mensagens que são postadas aqui diariamente, de segunda a sábado, às 18 horas e no domingo, às 17 horas. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir. Vamos que vamos.